E a gente segue por aqui conversando nos estúdios da Rádio Mix com o Dr. Carlos Augusto Moreira Neto, oftalmologista do Hospital de Olhos, falando hoje, né, sobre o Dia da Saúde Ocular, que é celebrado nesse 10 de julho, e também de uma campanha muito interessante, achei sensacional. Logo, logo a gente vai falar sobre essa campanha que tem chamado a atenção aí das pessoas e tem que ser assim, né, doutor Carlos? Falando da saúde ocular, a gente estava falando da importância do sol, mas vai além disso, entra também a questão da alimentação. Muita gente não faz essa relação da saúde dos olhos com o que você come, né? Como você dorme também, né? O tempo de descanso, a questão das telas a gente já, né, falou um pouquinho. Alimentação, sono, tudo isso influencia também na nossa saúde ocular? Sem dúvida, Flávia. A gente falou no bloco anterior sobre degeneração macular relacionada à idade. E a alimentação tem sim maneiras de afetar, tanto para pior quanto para melhor, né, a evolução dessa doença. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes que têm essa alteração que o que faz bem para o coração faz bem para o olho. Então, alimentação saudável, com salada, vegetais, legumes, isso traz benefício para a visão, sim, tá? Além disso, o sono. O sono também afeta, porque quem aqui já não teve, em algum momento da vida, uma insônia, né? E aí acorda com o olho irritado, o olho vermelho. Isso porque durante o sono a gente está com as pálpebras fechadas. E esse é o momento do olho descansar, de ter uma maior lubrificação. Então, se você dorme pouco, ou até mesmo aquelas pessoas que acabam dormindo com o olho semi-fechado, né? Não fecha completamente, esses olhos amanhecem já mais irritados, com sensação de olho seco, vermelho, ardência. Então, são sim maneiras, um sono adequado, com uma alimentação saudável, que você pode trazer uma saúde melhor aos seus olhos. E doutor, a gente tem também, né, casos de pessoas que relatam que veem pontinhos, né? Eu vejo pontinhos pretos, esses pontinhos pretos, ou então parece que você está vendo numa lente de microscópio. Quem já utilizou um microscópio lá na quinta série sabe bem que parece que tem um monte de bichinhos se mexendo, transparentes, e aquilo persiste. Isso é normal até certo ponto, acontece, mas quando isso acaba sendo rotineiro, né? Todos os dias a pessoa abre o olho e vê aqueles pontinhos pretos, algo se mexendo que não é real, tá ali dentro do globo ocular. O que é isso? E isso deve ser um sinal de alerta? Merece atenção e merece uma avaliação. Felizmente, na grande parte dos casos, não é nada grave e a gente se adapta a isso, nosso cérebro se adapta. Mas ele pode ser um sinal inicial de que a retina está sendo descolada, está no início do descolamento. Tá? Principalmente se isso for acompanhado de flash de luz, relâmpagos. É muito comum o paciente ver, puxa, eu comecei como se fosse um relâmpago no canto, um raio, toda vez que eu mexia o olho. E depois disso surgiram as mosquinhas, né, os pontinhos pretos. Opa, esse é um sinal de alerta maior, né? Então tem que fazer o mapeamento de retina, dilatar a pupila e a gente examinar o fundo do olho. Mas felizmente, a grande maioria dos casos, os pacientes vêm com essas queixas, e essas queixas de mosquinhas normalmente não trazem nenhum perigo à visão, mas precisa descartar essas lesões na retina que possam levar a descolamento. E o que é isso? Dentro do olho existe um gel que preenche a cavidade do olho, e com o tempo esse gel vai se degenerando, faz parte, né? Isso é comum no envelhecer. E aí ele pode gerar essas áreas mais opacas que o paciente nota como essas mosquinhas ou esses pontinhos. Mas nada que traga perigo na grande maioria dos casos. Doutor, o senhor tocou numa doença chamada ceratocone, né? É uma doença que afeta demais a vida e a qualidade de vida. E é interessante porque ela não aparece ali na primeira infância. Ela aparece numa idade que é ali em torno de 20 e poucos anos, né? Eu falo por experiência, doutor, eu tenho ceratocone. E eu achava que eu sempre tive uma visão muito boa. E de repente, e realmente assim, parece de repente pra gente,
tudo ficou horrível. Sabe aqueles memes que você fala assim, olha que lindo aqueles 2 Dobermans e são 2 sacos de lixo na calçada? É isso. E aí, junto com o ceratocone, eu descobri o astigmatismo alto, a miopia alta. Eu tive que passar por uma cirurgia, então assim, levantar esse alerta porque muitos jovens aí com 20 e poucos anos, que o doutor vai explicar pra gente melhor essa questão da idade, começam a perceber essa mudança na visão, da qualidade da visão. Ceratocone é algo bem sério, né? Precisa de exames bem específicos também. Voltando novamente em doenças que afetam jovens, né? Então, ceratocone. Ceratocone é uma doença que vários estudos já mostraram que tem relação com o prurido ocular. Então, apesar de os sintomas poderem começar um pouquinho mais tarde, crianças que ficam coçando muito o olho, isso é um trauma para o olho, é uma agressão ao olho. O olho é uma estrutura muito delicada, então esse movimento de coçar, isso a gente tem que evitar. Vários estudos já mostraram essa correlação entre o prurido ocular e o desenvolvimento do ceratocone. E aí sim, quais são os sintomas? Então essa qualidade de visão cai muito, como você mesmo falou, né, Flávia? A definição das coisas fica muito baixa. Então, acaba cometendo já adolescentes, jovens, adultos, mas leva a um astigmatismo alto, nem sempre fácil correção, porque é o que a gente chama de um astigmatismo assimétrico, irregular. Nem sempre o óculos resolve, às vezes só com lente de contato. Mas quando diagnosticado inicialmente, existe sim procedimentos que a gente pode fazer para retardar a evolução ou melhorar a qualidade de visão. Então existe um procedimento que chama cross-linking, em que a gente faz esse procedimento para aumentar a resistência da córnea e fazer com que ela fique com o seu formato, né, a sua curvatura normal. E aí a gente evita a progressão. Existem hoje tratamentos que a gente faz um anel intraestromal, que a gente coloca um anel dentro da córnea para que ela fique no formato adequado e melhore um pouquinho a qualidade de visão. Mas infelizmente ainda chegam casos muito avançados, e aqui novamente a importância do que a gente está fazendo, informação à população, porque às vezes esses jovens acabam deixando, não é nada, vamos levando dessa forma, o meu outro olho está enxergando bem. Quando a doença avança muito, em alguns casos precisa de transplante de córnea, e aí é mais complexo. Muito importante, viu, gente? Essa entrevista que tá super interessante, porque a gente tá falando de saúde ocular, que tantas vezes a gente acaba negligenciando, né? O Dr. Carlos Augusto Moreira Neto, do Hospital de Olhos do Paraná, falando sobre esse tema. Super importante, a gente tem participação de ouvinte, Dr. Carlos. Olha só, a Diloê Ferreira, do bairro Novo Mundo, ela conta o seguinte, que o marido é visão monocular. Hoje ele trabalha como PCD, depois de levar muitos não nos exames admissionais. A visão monocular, quando um olho só está em pleno funcionamento, né? Nem sempre em pleno. Muitas pessoas também têm a visão monocular e um problema de visão no olho que está melhorzinho. E aí, essa questão das vagas PCD, né? De pessoas com deficiência. Isso entra, sim, dentro da legislação. Sim. Recentemente, nos últimos anos, isso se tornou algo em que o paciente que tem visão monocular, ele tem certos benefícios, né? Então, diminui o imposto, tem benefícios para esses pacientes, né? Porque a gente sabe que afeta realmente, né? Eu nunca vou me esquecer um paciente que perdeu a visão por um trauma, e ele era garçom e ficava servindo as pessoas, e para quem não sabe, a visão de terceira dimensão, estereopsia, né, que a gente chama, ela depende da visão binocular. Então, quando perde a visão de um olho de forma súbita, tenta colocar água num copo para você ver, você vai errar. Café na xícara. Então era algo que prejudicava muito esse paciente. O desempenho dele na profissão. Ele era garçom, ele servia as pessoas. E aí, com o surgimento dessa lei, enfim, trouxe benefícios para ele. Hoje em dia ele leva a vida de uma forma mais leve, né? Então é muito importante isso, né? Procurar também os direitos, né, de quem tem... E não é só a visão monocular, né? Entra aí nesse rol outros tipos de problemas de visão quando afetar o desempenho. Então, assim, vai ser um exame admissional diferente, a vaga também é diferente. A nossa ouvinte também coloca o seguinte: a minha mãe perdeu a visão por causa de um glaucoma. Eu espero muito que a medicina um dia consiga reverter esse quadro. Doutora, a gente tem esperanças aí. O glaucoma, para quem não sabe, né? Vamos explicar rapidamente o que é o glaucoma, né?
Então, o glaucoma, ele atinge uma estrutura que se chama nervo óptico. Nervo óptico é uma continuação do cérebro, então é formado por neurônio. E como a gente sabe, ainda o que se perde de neurônio a gente não consegue recuperar. Por isso que a gente diz que o glaucoma ele é uma doença que tem controle, mas ele não tem cura. A ciência evolui a cada dia, a gente nunca vai dizer nunca e nem sempre na medicina, né? Pode sim haver surja algo no futuro que a gente consiga recuperar os neurônios e que a sua mãe recupere a sua visão. Mas eu acho que a mensagem é para você. A gente acabou de falar aqui que o glaucoma ele tem questão hereditária envolvida. Então, você, que claro, está preocupada com a sua mãe, com toda razão, mas você tem que fazer esse acompanhamento para diagnosticar de forma precoce e diminuir a chance que tenha a evolução que, infelizmente, a sua mãe teve. Doutora, a gente está num período bem complicado, né? Outono, inverno, primavera também merece atenção. Aliás, durante todo o ano, mas principalmente no inverno, tempo seco. Então, muitas pessoas reclamam, né, desse desconforto, né? Muitas vezes levando até uma dor de cabeça, ou então essa questão de ficar coçando o olho no tempo seco, que é característico aí, principalmente de outono e inverno. Aí a dúvida que surge aqui também do ouvinte, posso usar as lágrimas artificiais? A gente tem hoje, né, no mercado aí os potinhos de lágrima artificial. Para que elas servem e se elas podem ter um uso contínuo? É a pergunta da nossa ouvinte também. Excelente pergunta, né? Você chega na farmácia hoje em dia no setor de lágrima artificial, você fica até perdido de tanta opção e marcas diferentes que tem. Exato. Mas se na consulta oftalmológica foi feito o diagnóstico de olho seco, sim. As lágrimas artificiais são opções para o tratamento e muitas vezes precisam de uso contínuo. Seja, e óbvio, depende do tipo da lágrima, 3 vezes ao dia, 6 vezes ao dia, e quem vai indicar o melhor tipo de lágrima para o seu olho é o seu oftalmologista. Mas elas são opções de tratamento. Existem opções inclusive mais modernas que, quando bem indicadas, conseguem também diminuir essa sensação de olho seco, de ardência. E aqui vale, Flávia, também informar que a gente fala em olho seco, mas existe também como sintoma de olho seco o lacrimejamento excessivo. Então, olho seco, falta lágrima. Não necessariamente, porque às vezes é a qualidade da lágrima que está ruim. E aí o que o teu organismo pensa? Vou produzir maior quantidade para compensar a baixa qualidade. Então, o diagnóstico acaba sendo de olho seco, mesmo em um lacrimejamento excessivo. E quem vai saber diferenciar isso e fazer o diagnóstico correto é o médico oftalmologista. Doutor, uma curiosidade, a gente percebe também muita gente com o tersol, né? Que é aquela bolinha que se forma ali, né? No lado inferior ou no cantinho do olho, aquilo coça demais. Aí tem a simpatia, gente, pelo amor de Deus. Aquela de botar... Faca quente, aliança. Quando eu era criança, eu lembro do pessoal colocar a garrafa e olhar pro sol. Cara, queima o olho, doutor, né, cara? Doutor, vamos levantar... Essa eu não conhecia, pelo Sério? amor de Deus. Eu sou do interior de São Paulo e eu lembro que... Eu nunca tive isso aí, mas eu lembro de alguns amigos terem, e eu lembro das avós falarem, você pega uma garrafa de cerveja, limpa, e aí você olha pro sol com a garrafa. Eu lembro de imaginar, cara, se eu queimo formiga com vidro, cara, o que vai acontecer com o olho? Mas faz olhar pro sol, seja diretamente, seja com lupa, com garrafa, que seja o mesmo, né? Até eclipse. Sim. Faz dano na retina, irreversível. Chama maculopatia solar. Não pode olhar direto pro sol de maneira nenhuma, né? Essa você não conhecia. Essa da garrafa não conhecia. Cara, do interior de São Paulo, essa. Por favor, não façam. Não façam. E as pessoas que costumam... Já vi pessoas com canal no YouTube ensinando a fazer a ginástica com os olhos, porque ajuda na saúde, pode curar até de algumas doenças. Temos que cuidar com o que está na internet. Exercícios físicos para os olhos. A medicina tem que ser baseada em evidência, baseada em ciência. Sendo bem rápido e sintético, não existe comprovação nenhuma do benefício disso. Infelizmente, a gente acaba tendo pessoas que usam da tristeza das outras pessoas. De má fé mesmo, né? Que estão sem enxergar, às vezes sem uma luz no fim do túnel, sem um prognóstico ideal, e acabam usando disso. Então, nem sempre o que está na internet é verdadeiro. E muita gente que entra aí numa cegueira, né? A gente falava do ceratocone. Existe a cegueira legal que chamam, né? A cegueira legal que não é a escuridão total, mas essa deformidade absurda da visão.
e que tem o tratamento correto, né? Tem que ser avaliado por um médico, realmente. Muita gente tem essa cegueira repentina. Pode acontecer por vários motivos, né, doutor? Mas é que ela tem volta, né? É um período ali que o organismo acaba entrando nessa cegueira, mas então jamais pingar leite de planta, não sei o quê, pingar chá, colocar a faca... coroa de Cristo. Gente, pelo amor, né, doutor? Higiene, gente. Eu É um lembro de alerta ouvir importante, isso também. porque existem cegueiras momentâneas até o organismo se readaptar com a medicação correta, a visão vai voltar. Então, assim, deixar esse alerta, não usar absolutamente nada nos olhos, né? Não são neutros, né? Então a gente ouve muito da queimadura por ácido na pele, queimadura por base, né, substâncias alcalinas que nós chamamos na pele também, e no olho essas lesões podem fazer, essas substâncias podem fazer lesões graves, né? E sempre quem deixa, às vezes, colírio na geladeira, porque tem colírio que precisa também, vale sempre um alerta. Não é incomum chegar paciente com super bonder no olho, porque estava do lado do super bonder. Por isso que eu tiro da... Tem que deixar fora do alcance, realmente. Né? Então né? tem que separar bem, porque às vezes acorda com sono, vai lá, pega, isso acontece. Né? E no caso desse, o que faz? Não Aí, tem jeito? Tem, porque normalmente o que acaba colando é o cílio. Então a gente corta os cílios, faz uma lavagem, raspa, desepiteliza a córnea. Gente, mas vamos tratar bem e com muito cuidado, né? É uma joia. O olho, ele é lindo, né? E não é brincadeira, não, né? Quando a gente vê aquelas fotografias macro ali, muita gente compara, né? A íris, que é a parte colorida, com o universo. E é a coisa mais linda, é uma joia. Então, assim, cuidar como sendo uma joia realmente. Doutor, vamos falar dessa campanha importantíssima e muito interessante que o hospital lançou nos cinemas. De repente começa o filme, a tela fica escura, só o áudio é exibido e na sequência mensagens bem importantes. Isso tem chamado bastante atenção de quem tem ido no cinema, né? Essa é uma campanha linda que o setor de marketing aí do hospital elaborou e divulgou, porque não existe melhor forma de você alertar a população fazendo com que ela passe por alguns momentos pelo que uma pessoa com baixa visão passa todo dia, né? Então, e isso está sendo exibido na sala do IMAX, no Shopping Palladio, em determinados filmes, Indiana Jones, se eu não me engano. Durante essa semana, essa campanha ainda estará lá e vale a pena para você que está nos escutando ir até o Palladio, ir até essa sala do IMAX, assistir o Indiana Jones, chegar cedo para ver o trailer, porque essa é uma campanha que a gente está mostrando para a população como que essas pessoas enxergam. Você vai sentir realmente. Você vai sentir. Então, a gente estava conversando aqui com o Guilherme mais cedo, que as pessoas, sem saber, estavam olhando se a tela estava com problema, se a projeção estava com problema, o que estava acontecendo, né? E aí, ao fim dessa propaganda, né? Dessa campanha, é mostrado, essa é uma campanha do Hospital de Olhos que está levando para você a informação de como é importante cuidar da sua saúde ocular. Se você não tem ideia do que é isso, também entra num estúdio onde revela-se fotos da escuridão total, né? Porque você sente até pânico. Então, assim, cuidar da saúde dos seus olhos e principalmente ter empatia e respeito com pessoas com baixa visão, né? As pessoas com cegueira permanente e saber que nada disso é mimimi, viu, gente? A gente tem que ter, sim, né? Políticas que facilitem a vida dessas pessoas e principalmente, né, você ter noção do que é isso, participando dessa campanha, né, entendendo ali, sentindo na pele, porque a gente fala, mas é visão, sente na pele o que é a baixa visão ou a falta dela. Doutor Carlos, muito obrigado. A gente poderia ficar aqui mais uma hora conversando, mas eu já deixo o convite para que o doutor volte para a gente tirar ainda mais dúvidas do nosso ouvinte e falar mais sobre esse tema que é tão importante. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Flávia, Bruno, pela oportunidade de a gente estar alertando a população. Fica o convite para vocês assistirem essa campanha maravilhosa que está sendo realizada e também fazerem seu check-up, cuidarem da saúde dos seus olhos no Hospital de Olhos do Paraná, que tem aí o que existe de mais tecnológico, tanto para diagnóstico quanto para tratamento também da saúde dos olhos. Nós faremos a visita. Eu, Bruno e Milena, uma vez por ano, pelo menos, vamos passar lá dar um oi.